Debaixo dos seus pés, enquanto você caminha por qualquer cidade brasileira, estão os ossos de criaturas que fariam um elefante africano parecer pequeno, animais com presas de 4 metros de comprimento, com garras do tamanho de uma foice, com couraças de osso mais grossas do que a porta blindada de um banco. Esses gigantes não viveram em algum continente distante, numa época tão remota que mal conseguimos imaginar. Eles viveram aqui, no Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, na Amazônia, no Sul, viveram por milhões de anos, dominaram este território com uma soberania absoluta e simplesmente desapareceram da memória coletiva brasileira como se jamais tivessem existido. Nos ensinaram que a história do Brasil começa com os portugueses, talvez com os povos indígenas se o professor fosse mais generoso. Mas a verdade que ninguém conta é que antes de qualquer ser humano pisar nesta terra, o Brasil foi o palco de uma das faunas mais extraordinárias que o planeta já produziu. Fique comigo até o fim deste vídeo e prepare-se para ver o Brasil pré-histórico como você nunca viu. Nos ensinaram que o Brasil é um país jovem, que a história começa em 1500, que antes disso havia apenas floresta virgem e povos indígenas vivendo em harmonia com a natureza. Essa narrativa está completamente errada, não porque os indígenas não existiam ou não importam, mas porque ela apaga milhões de anos de uma história viva, pulsante, brutal e extraordinária que aconteceu exatamente aqui, neste mesmo solo, neste mesmo clima, sob este mesmo sol. A verdade é que o Brasil foi por tempo suficiente para fazer nossa história colonial parecer uma pisca-pisca, o lar de criaturas que não tem equivalente no mundo moderno. E quando digo criaturas, não estou falando de dinossauros. Os dinossauros são história de outro capítulo. Estou falando de mamíferos, animais que amamentavam seus filhotes, que tinham pelo, que sentiam frio e calor, que eram biologicamente mais próximos de você do que qualquer réptil. Animais que viveram não há 66 milhões de anos, mas há 10 mil, 20 mil, 50 mil anos. Uma fração de segundo em termos geológicos. Animais que seus antepassados indígenas conheceram, viram, caçaram e temeram. O naturalista Peter Wilhelm Lund, um dinamarquês que veio ao Brasil no século XIX e ficou para o resto da vida, foi o primeiro a sistematizar o que as cavernas de Lagoa Santa, em Minas Gerais, estavam gritando para o mundo. A partir de 1835, Lund passou anos escavando aquelas cavernas calcárias e encontrou algo que não cabia na compreensão científica da época. Ossos humanos misturados com ossos de animais extintos há milênios. Mastodontes, preguiças gigantes, gliptodontes, cavalos nativos americanos. Lund entendeu que seres humanos e esses gigantes haviam coexistido, que não eram criaturas de eras inconcebíveis, mas de um passado que ainda tocava, mesmo que de longe, a memória humana. A ciência europeia demorou décadas para levar isso a sério. Afinal, como podia o Brasil selvagem ter uma história paleontológica comparável ou superior à da Europa civilizada? Vamos então falar de quem eram esses gigantes. E quando digo gigantes, estou sendo literal, não metafórico. O mastodonte sul-americano, o Notiomastodon platensis, para quem quiser o nome científico, era um parente distante dos elefantes modernos, que chegava a 4 metros de altura no ponto mais alto das costas. Para você ter uma referência concreta, um ônibus urbano padrão tem cerca de 3 metros de altura. O mastodonte olharia por cima do ônibus com espaço sobrando. Esse animal pesava entre 5 e 8 toneladas, e suas presas superiores podiam ultrapassar 3 metros de comprimento, usadas para escavar raízes, descascar árvores e muito provavelmente para impressionar rivais e predadores. Eles viviam em grupos familiares, como os elefantes de hoje, percorrendo distâncias enormes em busca de água e alimento nas savanas abertas e nas matas que cobriam o Brasil durante o Pleistoceno. Seus ossos foram encontrados em pelo menos 15 estados brasileiros. Não é uma raridade regional, é um animal que dominou praticamente todo o território que hoje chamamos de Brasil. Mas o mastodonte não estava sozinho. Ao seu lado vivia o toxodonte, uma criatura sem equivalente vivo no mundo moderno, que pesava em torno de 1,5 toneladas e tinha o formato superficial de um hipopótamo, mas não era hipopótamo. Era algo completamente diferente, uma linhagem evolutiva que só existiu nas Américas. O toxodonte tinha dentes que cresciam continuamente ao longo da vida, adaptados para uma dieta de vegetação dura e abrasiva. Tinha narinas posicionadas no alto do crânio, o que sugere que passava muito tempo dentro d'água, como faz um hipopótamo atual.
Seu crânio é enorme, robusto, com uma musculatura mastigadora tão poderosa que pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estimam que sua mordida era capaz de partir galhos com a espessura de um braço humano, como se fossem palitos de fósforo. Charles Darwin, durante sua viagem pelo Uruguai e Argentina, ficou tão perturbado pela estranheza dos fósseis de Toxodonte que escreveu em seus diários que nunca havia visto um animal que contradissesse tanto as categorias anatômicas que conhecia, e Darwin conhecia muita coisa. E então existe a criatura que, para mim, é o símbolo maior dessa fauna perdida, o Glyptodonte. Imagine um tatu, agora imagine esse tatu com o tamanho de um carro popular, um Fiat Uno, um Volkswagen Gol. O Glyptodonte, em suas espécies maiores, chegava a 2 metros de comprimento e pesava em torno de 2 toneladas. Sua carapaça, feita de centenas de placas ósseas interligadas chamadas osteodermos, tinha em média 5 centímetros de espessura, mais do que o casco de muitos veículos blindados modernos. Essa armadura não era apenas passiva. Algumas espécies de Glyptodonte tinham a cauda terminando em uma clava óssea, uma espécie de massa natural que podiam balançar com força suficiente para quebrar os ossos de um predador. Fósseis de Glyptodonte com marcas de impacto na carapaça sugerem que esses animais brigavam entre si, batendo as caudas uns nos outros em disputas territoriais que deviam soar como explosões de trovão na savana brasileira. Seus ossos aparecem no Ceará, na Bahia, em São Paulo, no Mato Grosso. Eles estavam em todo lugar. Nos ensinaram que o Brasil é um país sem grandes mistérios geológicos, sem passado profundo, sem estratos de história que valham a atenção do mundo. Essa narrativa existe por razões que vou detalhar, mas primeiro é preciso entender o tamanho do que foi apagado. A megafauna brasileira, esse conjunto de animais de grande porte que viveu aqui durante o Pleistoceno, o período geológico que vai de cerca de 2.600.000 anos até aproximadamente 11.700 anos atrás, era uma das mais diversas e impressionantes do planeta. Não estou comparando o Brasil com a África subsaariana de hoje, que já é impressionante. Estou dizendo que o Brasil pré-histórico tinha uma riqueza faunística que rivalizava com qualquer lugar do mundo em qualquer época. Havia cavalos, sim, cavalos nativos, que evoluíram nas Américas, cruzaram o Estreito de Bering em direção à Ásia e Europa, e depois desapareceram do continente americano muito antes de os conquistadores espanhóis trazerem os cavalos de volta. Havia camelos sul-americanos, ancestrais das lhamas e vicunhas atuais, mas maiores e com formas diferentes. Havia pecaris gigantes, antepassados dos queixadas e catetos que ainda vivem nas florestas brasileiras, mas com o dobro do tamanho. Havia aves que não voavam e que matavam com pontapés, como o titanes, um predador bípede com garras em forma de foice, que era o terror das planícies abertas do sul do país. E então existe o maior predador terrestre que já viveu neste continente sul-americano, o Smilodon populator, o dente de sabre brasileiro. Esse nome, Smilodon, vem do grego e significa algo próximo de faca ou lâmina, e é uma descrição perfeita. Suas presas caninas superiores chegavam a 28 centímetros de comprimento, serrilhadas nas bordas como uma faca de açougueiro, capazes de perfurar a couraça cartilaginosa de um jovem Glyptodonte ou de afetar artérias vitais de um mastodonte com um único bote. O Smilodon não era um leão maior, era uma máquina de matar com uma biologia completamente diferente. Pesava entre 200 e 400 quilos, tinha um pescoço musculoso desproporcional para suportar o impacto do bote, e suas patas dianteiras eram extraordinariamente fortes, usadas para imobilizar a presa antes do golpe fatal. Fósseis de Smilodon foram encontrados em Lagoa Santa, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Esse animal caçava no Brasil, respirava o mesmo ar que você respiraria se pudesse voltar no tempo 50.000 anos. Por que então você nunca ouviu falar disso com a profundidade que merece? Porque a megafauna brasileira é um assunto de nicho, de museu de história natural que quase ninguém visita, de artigos científicos que ninguém lê fora da academia. A resposta tem 3 camadas, e cada uma delas revela algo sobre como a história é construída e destruída. A primeira causa é física e implacável. O Brasil tropical não é um bom lugar para preservar fósseis. O calor, a umidade
umidade, a acidez do solo, a vegetação que penetra com suas raízes em cada fresta de rocha, tudo conspira contra a preservação de ossos por dezenas de milhares de anos. Na Sibéria, carcaças inteiras de mamutes lanosos são encontradas preservadas no permafrost, com pelo, carne e até conteúdo estomacal intactos. No Brasil, o que sobrevive são fragmentos, dentes, que são a parte mais dura e resistente de qualquer animal, pedaços de carapaça, ossos isolados, muitas vezes quebrados, muitas vezes mineralizados de forma incompleta. Isso significa que a maior parte dos animais que viveu aqui simplesmente desapareceu sem deixar registro. Os fósseis que existem representam uma fração minúscula do que realmente havia. Cada osso encontrado é um milagre geológico. A segunda causa é colonial e deliberada. Quando os portugueses chegaram e começaram a construir a narrativa do Brasil, precisavam de uma justificativa moral para o que estavam fazendo: escravizar povos indígenas, tomar suas terras, destruir suas culturas. Tudo isso ficava mais fácil de justificar se esses povos fossem apresentados como primitivos, como selvagens sem história, como habitantes de uma terra que nunca havia conhecido civilização ou grandeza. Uma terra com uma megafauna extraordinária, com uma história natural de milhões de anos, com registros de coexistência entre humanos e animais gigantes. Tudo isso contradizia a narrativa colonial. Era mais conveniente apagar, não por decreto explícito, mas pela lógica do que interessava preservar, estudar, financiar, ensinar. A terceira causa é o preconceito científico europeu, que demorou séculos para ser reconhecido como tal. Durante muito tempo, a paleontologia séria estava na Europa e na América do Norte. O Brasil era visto como periferia científica, um lugar de onde vinham espécimes curiosos para enriquecer os museus de Paris e Londres, não um lugar onde a ciência se construía de forma autônoma e rigorosa. Quando Peter Lund enviou seus achados para a Europa, parte do material foi recebida com fascínio, mas parte foi subestimada. A ideia de que as Américas podiam ter tido uma megafauna comparável ou superior à africana ou europeia soava para muitos cientistas do século XIX como um exagero de um entusiasta ingênuo. O eurocentrismo científico não era apenas uma questão de arrogância, era uma estrutura de poder que determinava o que era conhecimento legítimo e o que era folclore colonial. Mas a ciência avança, e nas últimas 3 décadas o avanço foi extraordinário. A datação por radiocarbono, o carbono 14, como é popularmente conhecido, permitiu aos pesquisadores estabelecer com precisão quando esses animais viveram e quando desapareceram. As análises de DNA antigo extraídas de fragmentos de osso e dente preservados em cavernas brasileiras estão revelando árvores genealógicas que conectam a megafauna extintas a espécies vivas de formas que ninguém esperava. A modelagem climática computacional está reconstruindo como era a paisagem do Brasil durante o Pleistoceno, savanas abertas onde hoje é a Amazônia, florestas densas onde hoje é sertão, rios com traçados completamente diferentes dos atuais. O uso de imagens de satélite e de análise topográfica avançada está identificando locais com alta probabilidade de preservação de fósseis em regiões que nunca foram sistematicamente escavadas. Em 2018, uma equipe de pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, trabalhando em conjunto com paleontólogos da Universidade Estadual de Feira de Santana, publicou uma reanálise de fósseis de Smilodon populator encontrados no Nordeste brasileiro que revelou algo perturbador: marcas em ossos de Toxodonte que só poderiam ter sido feitas por ferramentas de pedra humanas. Não eram marcas de dente, não eram marcas de garra. Eram incisões lineares, regulares, características do processo de desmembramento de uma carcaça para consumo. Isso significa que seres humanos não apenas coexistiram com o Smilodon no Brasil, eles competiam com ele pela mesma comida. Às vezes, aparentemente, ganhavam. Tudo isso estava invisível sob camadas de sedimento e preconceito científico, mas agora emerge como prova incontestável de que o Brasil foi palco de um dos capítulos mais dramáticos da história da vida na Terra. Em 2021, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais utilizaram tomografia computadorizada de alta resolução para analisar internamente ossos de Glyptodonte encontrados na região de Pirapora, no norte de Minas. O que encontraram foi surpreendente, evidências de que esses animais sofriam de doenças ósseas que hoje associamos a deficiências nutricionais em ambientes com recursos escassos.
Isso sugere que, nos últimos milênios antes da extinção, os gliptodontes já estavam sob pressão severa, provavelmente uma combinação de mudança climática e caça humana intensa. Não foi um desaparecimento súbito, foi um colapso lento, doloroso, documentado nos próprios ossos dos animais. Deixa eu te levar a 3 lugares específicos no Brasil que guardam os segredos mais profundos dessa história perdida. O primeiro é a região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. A menos de 40 quilômetros de Belo Horizonte, naquela paisagem de cerrado salpicado de afloramentos calcários, estão algumas das cavernas mais ricas em fósseis do Brasil. A caverna de Lapa Vermelha, famosa por ter abrigado Luzia, o crânio humano mais antigo encontrado nas Américas, com pelo menos 11.500 anos, também continha ossos de Smilodon, de Mastodonte e de Gliptodonte nos mesmos depósitos sedimentares. O detalhe humano que ninguém imagina. Quando Lund escavou essas cavernas no século XIX, ele encontrou cinzas de fogueira misturadas aos ossos dos gigantes, fogueiras humanas, o que significa que pelo menos alguns desses animais foram caçados, abatidos e provavelmente consumidos por seres humanos dentro dessas cavernas, ou nas imediações delas, há mais de 10.000 anos. O segundo lugar é a região de São Raimundo Nonato, no Piauí, especificamente o Parque Nacional Serra da Capivara. O parque é famoso pelos registros rupestres, pinturas em caverna de extraordinária riqueza e beleza, mas o que pouca gente sabe é que esses mesmos registros incluem representações de animais que hoje estão extintos. Há figuras que paleontólogos identificam como prováveis representações de toxodontes, de grandes felinos e de aves gigantes. Os humanos que pintaram aquelas rochas há entre 10.000 e 25.000 anos, segundo as datações realizadas pela arqueóloga Niede Guidon e sua equipe, estavam desenhando o mundo que viam, um mundo que incluía megafauna. As pinturas têm em média entre 15 e 20 centímetros de altura, são feitas com pigmentos minerais vermelhos e amarelos e cobrem centenas de painéis rochosos ao longo de cerca de 700 metros de paredões calcários. É o maior acervo de arte rupestre do mundo e contém, embutido nas suas representações de animais, um registro visual da convivência entre humanos e gigantes extintos. O terceiro lugar fica na região do Vale do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, especificamente nos municípios de Candelária e Rio Pardo. Nessa região, ao longo de décadas de trabalho de campo pela equipe do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, foram encontrados depósitos fossilíferos de uma riqueza impressionante, ossos de toxodonte em estado de preservação excepcional para o padrão brasileiro, com partes do esqueleto ainda articuladas, o que indica morte rápida e soterramento veloz, provavelmente por inundação. Um espécime encontrado em 2016 tinha as costelas ainda na posição anatômica original, o que raramente ocorre quando um animal morre em ambiente aberto. Os pesquisadores estimam que esse toxodonte específico tinha entre 20 e 25 anos quando morreu, com base no desgaste dentário, e media aproximadamente 2,5 metros de comprimento, o que é considerado um espécime de tamanho mediano para a espécie, nada de mediano para nossos olhos de hoje. Se a história oficial ainda insiste em apresentar o Brasil pré-histórico como um vazio biológico antes da chegada dos humanos, é porque reconhecer a verdade exigiria reescrever completamente o que ensinamos às nossas crianças sobre o que é o Brasil, de onde veio e qual é o seu lugar no patrimônio natural e científico da humanidade. A extinção desses animais é um dos maiores enigmas ainda não completamente resolvidos da paleontologia. Durante décadas, o debate científico oscilou entre duas hipóteses principais: a mudança climática ao final do Pleistoceno, com o aquecimento global natural que seguiu o último período glacial, teria alterado os ecossistemas de forma rápida demais para que os animais se adaptassem. Ou então a chegada dos seres humanos, os primeiros caçadores que entraram nas Américas pelo Estreito de Bering e depois se espalharam pelo continente em poucos milhares de anos, teria caçado esses animais até a extinção. A hipótese que atualmente ganha mais suporte entre os pesquisadores é a da interação entre as duas causas. O clima mudou, os ecossistemas se transformaram e nesse momento de vulnerabilidade, a pressão da caça humana foi o golpe final, não foi um único culpado. Foi uma
conspiração entre a natureza e o ser humano, cada um contribuindo com sua parte para um resultado irreversível. O que essa história nos ensina vai muito além da paleontologia. Ela nos fala sobre o que acontece quando um ecossistema complexo e interconectado é submetido a pressões que se somam e se amplificam. O mastodonte não desapareceu no vácuo. Quando ele sumiu, os ecossistemas que dependiam dele, as plantas que eram dispersadas em suas fezes, os insetos que viviam em seus dejetos, os carrapatos e parasitas que o acompanhavam, os carnívoros que se alimentavam dos seus filhotes e velhos, todos entraram em colapso em cascata. A extinção de um grande herbívoro não é a perda de um animal, é a perda de uma função ecológica inteira, de um conjunto de relações que levou milhões de anos para se construir. A grande lição é que a grandeza não protege contra o desaparecimento. Os maiores animais que este planeta já produziu, criaturas que sobreviveram a milhões de anos de variação climática, de competição, de predação, de catástrofes geológicas, foram extintos em um intervalo de tempo que, em escala geológica, é invisível. Uma pressão nova, inesperada, combinada com uma mudança ambiental que estreitou as margens de adaptação, foi suficiente para apagar milênios de evolução. Isso deveria nos dizer algo sobre a nossa própria situação. Somos hoje o equivalente daqueles caçadores do Pleistoceno. A pressão nova e inesperada sobre ecossistemas que já estão sob estresse climático. A diferença é que temos algo que aqueles caçadores não tinham: consciência. Sabemos o que está acontecendo, conhecemos os mecanismos, temos os dados. A pergunta que fica depois de olhar para esses ossos enterrados sob o solo brasileiro é se vamos usar esse conhecimento de forma diferente do que foi usado antes. O Brasil que você pisa todos os dias é mais antigo, mais rico e mais extraordinário do que qualquer narrativa oficial jamais admitiu. Debaixo de cada cidade, de cada fazenda, de cada trecho de cerrado e de cada margem de rio, existem camadas de história que têm milhões de anos e que ainda estão sendo descobertas, catalogadas e compreendidas. A megafauna extinta é apenas um capítulo, mas é um capítulo que nos lembra que este território não começou em 1500, não começou com os primeiros indígenas, não começou com os primeiros seres humanos a atravessar o Bering. Começou muito antes. E a grandeza desse começo deveria encher cada brasileiro de um orgulho que vai muito além de qualquer narrativa política ou identitária. E agora que você conhece os gigantes extintos que habitaram o Brasil por milhões de anos antes de qualquer ser humano, fica claro que o Brasil é muito mais do que o que nos ensinaram na escola. Se você achou essas descobertas tão fascinantes quanto eu, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas revelações do Curiosidade Insana. Nos cards finais, você vai encontrar outros vídeos igualmente surpreendentes para mergulhar ainda mais fundo nos maiores mistérios da história brasileira. Até a próxima curiosidade!